Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Que privilégio que eu tenho de estar aqui essa noite para ministrar a palavra de Deus. Pois ministrar a palavra de Deus é algo sério, mas ao mesmo tempo é um privilégio. Como pode um Senhor tão grandioso conceder a homens pecadores como eu a transmitir a palavra dele? É um privilégio, é graça de Deus. Como meu tio colocou, ele foi me buscar no hospital. E eu sempre falo para a Patrícia, a gente tem uma conexão muito grande, o meu tio. Ele investiu muito na minha vida espiritual. Minhas férias eram na casa dele, então só tenho que agradecer, né? Ele e a minha tia, que tinha muita paciência comigo. Bênção demais. Mas hoje estamos incumbidos de trazer uma palavra para a igreja que se encontra em Mateus, capítulo 20, do verso 1 ao 16. Mateus, capítulo 20, do 1 ao 16. Eu não enxergo daqui, mas eu vou ler aqui. Os irmãos acompanham lá, tá bom? E estudando esse texto, meditando no texto, os irmãos estão estudando uma série chamada Revelações. E Deus me deu uma palavra interessante para o título dessa mensagem. E eu quero compartilhar com vocês. Há recompensa para todos que trabalha para o Senhor generoso. Há recompensa para todos que trabalham para o Senhor generoso. Em reverência à palavra de Deus, vamos colocar em pé? Eu vou fazer a leitura e depois a exposição da palavra. Diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estiveste aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-nos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalhadores apenas 1 hora, contudo, trabalharam apenas 1 hora, contudo o Senhor igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Podemos assentar? Uma coisa muito importante, para estudarmos parábolas, a gente tem que entender. O que é uma parábola? Uma parábola é uma história com a realidade, né? Tem a ver de acordo com a realidade, contada para ilustrar uma verdade central. Jesus, conhecendo aqueles que estavam ao seu redor, quando ele queria transmitir uma verdade, ele se utilizava de uma parábola. Por quê? Porque toda parábola tem uma verdade central. Mas por que Jesus contou essa parábola? Jesus conta essa parábola
para apresentar uma verdade que se encontra no texto anterior. Eu quero que você volte um pouquinho para você compreender essa parábola. Porque essa parábola, ela tem uma sequência de uma narrativa. Abra sua Bíblia, ou acompanhe no slide em Mateus 19. Jesus tem um encontro com um jovem rico, e como você já deve ter ouvido essa história, Jesus, ao estender um convite àquele jovem, ele rejeita, ele não quer vender as riquezas, porque o amor dele estava nas riquezas. Mas Pedro surge num momento da história, fazendo uma pergunta que não tem nada a ver com aquela situação. Veja só o versículo 27. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e últimos os primeiros. Aí Jesus dá início à parábola. Porque, como eu disse, a parábola ela tem esse objetivo, de expressar uma verdade central. E surgiu uma questão no coração do apóstolo Pedro. Deus promete recompensas aos que lhe obedecem, sem pensar em retribuição, pois no reino de Deus toda recompensa resulta da graça de Deus. É isso que nós vamos analisar. Vamos começar pelo versículo 1. Preste atenção na narrativa. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Primeiro aspecto é que a vinha tem um dono. Essa vinha tem um dono. O reino dos céus é semelhante, é como. E nós sabemos quem que é o dono do reino, o Senhor. Jesus começa ilustrando que primeiro, para ensinar uma mensagem aos apóstolos, que essa vinha tem um dono. Que toda a iniciativa, nós vamos ver alguns versículos, parte de quem? Do dono da vinha. Vamos ver algumas expressões, veja comigo ali, 20, versículo 1. Há um dono de casa que saiu. Versículo 3, saindo. Versículo 5, tendo saído. Versículo 6, e saindo. Quem que está saindo? O dono da vinha. Então, o primeiro aspecto, tem um dono. Assim como nós somos salvos pela graça, toda ação parte de Deus, como também nós somos chamados para trabalhar, nós somos chamados por quem? Pelo dono. É o Senhor que te chama. É Ele que vai atrás. Você reparou isso? Quantas vezes você vai perceber o dono da vinha tomando esta ação, saindo, saiu e saiu. Mas por que Jesus usou nessa parábola a vinha? Normalmente, naqueles dias, na cultura judaica, a família que cultivava uvas ou qualquer coisa, a própria família que plantava, ela mesma colhia. Mas a vinha tinha um detalhe. Era muito. E só a família não dava conta. Percebe por que o dono da vinha sai atrás de trabalhadores? Porque tinha muito. É muito grande. Então precisava do quê? De trabalhadores. Por isso que Jesus começa a ilustrar, comparar com o reino dos céus a vinha, porque, não sei se você já viu uma plantação, é muito grande. E aqueles dias, no mês de setembro, começavam as chuvas, então toda a colheita tinha que ser feita antes. Então eles contratavam o maior número de trabalhadores. E Jesus usa a vinha para comparar com o quê? Com o reino dos céus. Outro aspecto interessante para você compreender essa parábola
Por que aqueles homens estavam na praça? Praça, normalmente, a gente tem a tendência a falar o quê? Quem está na praça não está fazendo nada. Não tem, né? Mas naqueles dias a praça era tipo uma bolsa de empregos. As pessoas, aqueles que tinham alguma habilidade, iam para a praça aguardar o quê? Não, hoje eu vou conseguir um trabalho. Na minha cidade, lá em Birigui, da onde eu nasci, na entrada da cidade tem os famosos chapa para descarregar caminhões. Eles ficam logo na porta da entrada da cidade. E percebe que Jesus usa um elemento que os discípulos entenderam. Não eram pessoas que estavam paradas, desocupadas, mas eram pessoas que estavam aguardando uma oportunidade de trabalho. Então as pessoas pegavam suas ferramentas e iam para a praça. Mas ainda a pergunta fica na nossa mente: por que Jesus contou esta parábola? Porque o projeto do reino de Deus é do Senhor Jesus Cristo. Ele chamou, chama e vai continuar chamando trabalhadores para o seu reino. Vamos ler um texto que está em Lucas 10. Eu vou ler aqui, Lucas 10, 2. Diz assim: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação que mande obreiros para fazerem a colheita. A seara é grande, a vinha é grande, precisa de trabalhadores. Precisa de trabalhadores. Primeiro aspecto que nós podemos aprender, por que Jesus contou essa parábola, é que o Senhor generoso convida trabalhadores. Veja comigo o versículo 1 de novo. Que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vida. Primeira lição para os discípulos. Pedro estava questionando: mestre, deixamos tudo para trás para te seguir. O que vai ser de nós? O primeiro aspecto é que Jesus convida trabalhadores. Ele não coloca o nível de trabalhadores. Não importa se é apóstolo, profeta, pastor e mestre. No reino de Deus, eu e você somos trabalhadores. Você foi chamado para trabalhar. Não tem título. Jesus começa a tratar o coração com muito amor e graça, contando uma parábola. Por isso que essa parábola só está em Mateus, você não vai encontrar em outros evangelhos. A parábola da vinha está em Mateus, porque Mateus, usado pelo Espírito Santo, conexão com esse texto, tinha uma lição. Jesus tinha uma lição para aqueles discípulos. Todos nós somos trabalhadores. Não importa se eu sou pastor. Quer ver um exemplo? O irmão que me recebeu tão gentil na porta e eu que estou pregando agora diante de Deus, nós somos trabalhadores. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. O chamado, Deus convida trabalhadores. Deus convida qualquer um. Uma vez que você foi salvo, você é chamado para fazer parte desse reino, para trabalhar na grande vinha. Outro aspecto desse texto que me chama a atenção é que o Senhor generoso tem urgência. Além de Deus te chamar, meu querido irmãos, Ele chama trabalhadores, mas Ele também tem urgência. Mas como, pastor, que Ele tem urgência? Veja os 4 versículos que eu li antes. Saindo. Em Lucas 10, que eu acabei de ler, versículo 2, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Deus tem urgência, temos uma missão. Aqui em 4 Barras, essa igreja não foi colocada à toa, Deus tem um propósito. Ele tem uma urgência. Todo esse bairro aqui, Ele quer que você está aqui plantado, é para você trabalhar para o reino de Deus. Ele quer usar a sua vida, seus dons, seu talento. Deus não te salvou para você ficar sentado. Ele quer ver você servindo, Ele tem urgência. Mas Ele falou que vai voltar, mas faz 2000 anos. Mas nós temos que lembrar que 1000 anos para Deus é como um dia. Se você está vivendo nessa geração,
Deus tem um propósito para a sua vida. Você está disposto a trabalhar? Deus não quer e não olha as nossas capacidades naturais, pois Ele que capacita os trabalhadores para servir. É graça. E é uma interessante, eu gosto muito desse texto, como o apóstolo, como Mateus faz a conexão com a angústia de Pedro. Veja ali no versículo 2, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou para a vinha. Aqui Jesus já está respondendo o que para os apóstolos? O que está escrito no capítulo 19, 28. Em verdade vos digo que vós o que me seguis, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentarei em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. O Pedro, o apóstolos, vocês vão julgar. Deus já falou a recompensa deles. Falou ou não falou? Vocês vão. É como se Jesus graciosamente dissesse: não se preocupe com isso. Não é pesado servir ao Senhor Jesus Cristo. O Pai, Ele quer que a gente sirva a Ele com alegria, com graça. Da mesma forma que você foi alcançado com graça, Ele quer que você sirva com graça, com amor, e não como se fosse um fardo, um peso. É graça. E é interessante que o versículo 2, ele dá um destaque nos primeiros que foram chamados. Deus chamou os 12. Mas depois, quando a gente vai lendo o livro de Atos, nós vamos ver ali a primeira conversão de 3.000, depois 5.000, e o povo de Deus vai crescendo. Mas para eles, o Senhor Jesus já havia dito. Veja só, além de ele ter urgência, Mateus também fala até a questão das horas. E aqui, irmãos, não está à toa. Quando uma parábola coloca em detalhes, é porque tem algumas verdades para a gente prestar atenção. Ele tem urgência e cada X tempo, olha só o que diz o versículo. Ele chamou primeiro de madrugada, versículo 3, saindo pela 3ª hora, 6ª e 9ª hora. Essas 3 divisões de hora eram muito comum para o judeu. Mas tem uma hora aí que não, nós vamos entender que não faz muito sentido, porque já é o final do dia. Mas este dono da vinha, ele vai atrás de trabalhadores em várias horas, porque ele tem urgência. Eu quero que você olhe agora comigo para o versículo 6. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupado o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. A hora 1/10 tem algo interessante. Já se aproxima o pôr do sol. O judeu tinha a alvorada 6 da manhã e 6 da tarde era o pôr do sol. Veja que até na última hora do dia, Deus está chamando. E aqui nós vamos perceber que vai gerar uma questão polêmica no final do texto. Mas sabe que algo que me chama a atenção nesse Senhor que é tão generoso e gracioso? É que não importa o dia que Ele vai vir, mas para Ele, até a última hora, Ele vai chamar a gente para trabalhar na sua vinha. Até a última hora Ele vai chamar pessoas, porque Ele é um Senhor gracioso. E é interessante que um dos comentaristas vai dizer assim, que essa parábola tem algo que foge das condições comerciais.
Normalmente você entra às 8 e sai às 5, ou entra às 9 e sai às 18. Mas é uma loucura você olhar um dono de uma vinha, convidar uma pessoa, imagina essa situação, você vai ser contratado aqui das 5 às 6, e eu vou te pagar igual o outro que entrou às 7 horas da manhã, ou 8 horas. Não faz o menor sentido. Por isso que Jesus conta uma parábola, e eu imagino os discípulos naquela hora, meu Deus, que história é essa? Não cabe, não tem cabimento, porque o normal é que antes do pôr do sol acabe o trabalho. Mas ele está chamando até a última hora. Você entende a urgência? Você entende e compreende a urgência do proprietário, do Senhor Jesus Cristo? Ele tem urgência. E nós precisamos ir e trabalhar. Terceiro aspecto é que o Senhor generoso é justo. O Senhor dessa vinha, Ele é justo. Veja que diz o versículo a partir do 8. Ao cair da tarde, disse o Senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da hora 1/10, receberam cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. O Senhor, o dono de todas as coisas, Ele é generoso e é justo. Uma lição. Queridos irmãos, Jesus estava falando para os apóstolos: olha, o que eu falei para vocês quanto aos 12 tronos, eu vou ser gracioso também com aqueles que chegarem por último. Porque no reino dos céus somos todos trabalhadores. Ninguém é melhor, ninguém é superior, mas toda a honra e glória é do Senhor Jesus Cristo. Esse sim merece a glória. Que lição preciosa que Jesus está ensinando aqui para os trabalhadores. Jesus está respondendo a questão de Pedro, através de uma parábola. Não é justo? Com uma parábola, Jesus está ensinando e trabalhando no coração dos apóstolos. Não é justo? Amigo, eu não te faço injustiça. Nós combinamos 1 denário. Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Oh, meus irmãos, naquele grande dia, vamos ter 2 surpresas. A primeira é que você vai ver pessoas no céu. A primeira pessoa que eu vou ver no céu é eu mesmo. A maior surpresa. Miserável pecador. Por que Cristo me amou tanto assim? A segunda, irmãos, nós vamos ver pessoas ao lado do Cordeiro que nem ouvimos falar, mas que serviram fielmente, trabalharam fielmente, deram suas vidas fielmente, porque servir Jesus vale a pena. É assim. 2 surpresas, você vai estar lá. Eu estar lá já vai ser uma baita de uma surpresa, porque esse Senhor foi muito gracioso. E como é bom trabalhar para Ele. Outra lição que eu quero desfrutar e compartilhar com os irmãos é que não sirva ao Senhor pelas recompensas. Sirva ao Senhor Jesus Cristo pelo que Ele é. Pedro olhou para a recompensa. Mas como assim, pastor? O que ele disse para Jesus? Não deixamos tudo para te seguir? É como se ele dissesse: o que eu vou ganhar com isto? Ele teve uma estabilidade. Eu e você passamos por isso.
Talvez você está aqui nessa noite já passou por isso. O que adianta servir o Senhor? Estou 20 anos aqui nessa igreja. Ninguém vê nada que eu faço. Tem um Senhor que vê. Não olhe para a situação. Olhe para Jesus. E sabe que eu quero convidar você a olhar para aqueles que foram chamados no último horário. Eles perguntaram de salário? Os últimos? Nem perguntaram. Nós estamos aqui parados porque ninguém chamou. O que o proprietário falou? Vão para a minha vinha. O que eles falaram? Não. Quanto que... Eles perguntaram? Não, eles foram. Nós temos uma lição para aprender. Nós temos que ser que nem esses trabalhadores da última hora. Não perguntar o que vai ter. Se bem que a Bíblia fala sobre recompensa, mas, querido irmão, não perca tempo com isso. Sirva a Jesus. Sirva. Ele promete grandes coisas conceder. Deus promete. Ele vai fazer. Mas sirva com o Senhor com leveza, com alegria, com seus dons, com suas capacidades. Aprenda com aqueles que foram chamados por último, não com os primeiros. Os primeiros ficaram preocupados, estamos cansados, chegamos na última hora, e o Senhor vai dar o mesmo tanto? Porque eles olharam para a recompensa. Eles não prestaram atenção no Senhor, que é generoso para todos que trabalham para Ele. Ele faz o que Ele quer. O reino é dele. E Ele é gracioso. Olhe para o Senhor. O Senhor generoso é bondoso. Veja o versículo 15. Porventura, não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são mau os teus olhos porque eu sou bom? Uma pergunta difícil. Uma pergunta difícil. Será que os teus olhos não são maus? Aqueles que foram chamados por último, eles compreenderam como graça e bondade daquele Senhor. Eles confiaram, eles não perguntaram, eles só se lançaram e foram servir, trabalhar. Porque eles perceberam a bondade daquele Senhor. Porque não faz o mínimo sentido alguém trabalhar 1 hora só, se o dia já está terminando. Mas que aquele que chama, eu vou trabalhar, eu vou servir. Pergunta que eu faço para você: quais são as suas razões ou motivações para servir ao Senhor? O que tem impedido você de trabalhar para Deus? Sabe, irmãos, como pastor, a gente começa a ver algumas situações, como eu acabei de citar agora há pouco, de pessoas que estão anos servindo a Deus, mas que tiraram os olhos do Senhor generoso e acabam abandonando, desanimando. Mas saiba, quando nossos olhos estão em Cristo, não nas coisas, nós avançamos. O trabalho avança. É o que Deus deseja fazer nessa igreja. É você. Deus quer usar a sua vida. A seara é muito grande. Há espaço para todos. E Deus gosta de trabalhar com todos. E Ele recompensa todos. Não importa se você é pastor, professor de escola bíblica, recepcionista, não é isso que nós estamos tratando essa noite. Deus quer ver o seu coração. Se você está olhando para Ele, e quando você serve olhando para o dono, você recebe uma recompensa na eternidade. E para todo sempre. Eu quero orar por você. Abaixe sua cabeça. E na caminhada cristã, muitas vezes desanimamos. Hoje pode ser uma noite em que você
estava igual aqueles trabalhadores da vinha que olharam só para a recompensa e não olharam para o Senhor. Eu quero falar para você que se você for de novo, Deus quer te usar no reino dos céus com seus dons e talentos. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai, que texto precioso e maravilhoso. Ó Deus, eu sei que muitos irmãos durante a jornada acabam tirando os olhos do Senhor, desanimando, e não vê alegria, ou se não, fica como aquele preocupado, porque que o outro recebeu o mesmo. Ó Deus, dá entendimento a nós, que possamos ser como aqueles que foram chamados por último, que se lançaram ao trabalho, que se colocaram, Pai, para servir, e nem se preocuparam, Pai, com a recompensa. Ó Deus, abençoe essa amada igreja, Pai, que cada irmão aqui possa olhar para a sua jornada, mesmo que esteja no início da caminhada, mas que possa aprender, Pai, que a nossa maior recompensa é o Senhor, Pai, porque o Senhor nos salvou com graça, o Senhor nos amou, deu sua vida por nós, Pai, e é o Senhor que nos chama para a seara, Pai, dando uma oportunidade que nós não merecíamos, Pai, de te servir, Pai. Ó Deus, dá alegria a cada coração ferido, machucado, que possa sair daqui essa noite. Não, eu vou trabalhar, eu quero te servir, Senhor. Ó Deus, faça uma obra, Pai, na vida dessa igreja, como o Senhor já está fazendo. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém.